Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estou com um convidado ilustre na nossa casa, que é o Dr. Maurício, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco. Seja bem-vindo, Dr. Maurício. Obrigado, Rodrigo. É um prazer realmente estar aqui podendo participar do CIMEPcast e agradeço enormemente esse convite. Perfeito, Dr. Maurício. Dr. Maurício, vamos começar falando um pouco da história do senhor. Qual é a sua história? Fale para nós como é que o senhor... a sua biografia, um resumo biográfico. Eu formei em 1985 pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Logo depois eu fiz a residência médica em cirurgia geral, em 86 e 87, pelo Hospital Getúlio Vargas, cirurgia geral. Depois fiz a residência médica logo em seguida no Hospital Barão de Lucena, em coloproctologia, terminando em 91. Já fui médico do Hospital da Restauração, cirurgião de plantão. Já fui cirurgião de plantão do Hospital Getúlio Vargas. Já atuei também como cirurgião em Arco Verde, em Garanhuns e também em Limoeiro. E desde 92 que eu exerço minhas funções dentro do Hospital Barão de Lucena, onde eu sou chefe do serviço de coloproctologia desde 2002. Desde 2002. Há 20 anos que eu sou chefe do serviço de coloproctologia. Dentro da minha especialidade, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, já fui o presidente aqui no Congresso em 2013 da Regional Norte-Nordeste de Coloproctologia e também sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. No CREMEP, eu entrei em 2008, levado pelo meu amigo André Longo e pelo Dr. Carlos Vital, que fizeram esse convite, logo depois que eu fiz uma gestão temporária na Cooperativa de Cirurgiões de Pernambuco. Então, depois, eles fizeram o convite e eu estou desde esta época com muito orgulho dentro do CREMEP, vice-presidente a partir de 2018, sendo vice-presidente do Dr. Mário Lins, e desde 2020, eu sou o atual presidente do Conselho Regional de Medicina, com muita honra, com muito orgulho. Perfeito, vamos falar um pouco do CREMEP. Qual é a história do CREMEP, Dr. Maurício? O CREMEP, ele tem 60 anos. O CREMEP, inicialmente, ele era sediado na Encruzilhada. Depois, ele se transferiu para suas atuais instalações, que foram restauradas em torno de uns 10 a 15 anos, estando na nossa sede da Conselheiro Portela, né? Temos delegacias em Serra Talhada, em Araripina, em Petrolina, em Caruaru, e agora, neste próximo mês, estaremos inaugurando uma sede também em Garanhuns. O CREMEP, ele tem diversas funções, como ela é conhecida por todos, né? A função principal, que é a normativa e a fiscalizatória. O CREMEP ele é responsável por fiscalizar todas as unidades do Estado, unidade de saúde, tanto pública ou como privada. Essa é talvez a sua função principal. A fiscalização, nós estamos realizando cerca de 400 unidades fiscalizadas a cada ano, isto vem em uma crescente. Nós temos também uma função cartorial, que é de registro de títulos, inscrição de médicos. Evidentemente, nós temos uma função também política, né? Que nós temos interação com diversos órgãos da administração pública, Secretaria de Saúde dos municípios, Secretaria de Saúde do Estado. Muitas vezes nós fazemos interação com a Assembleia Legislativa, com o Ministério Público, às vezes até mesmo com os titulares dos governos municipal e estadual. E nós temos, ampliando essa ação política, o entrosamento muito harmônico, né, e complementar com todas as entidades médicas do Estado. O Sindicato dos Médicos, a Academia Pernambucana de Medicina, a Associação Médica de Pernambuco,
o que faz com que Pernambuco seja um exemplo e talvez a melhor forma de atuar conjuntamente dentro de todo o Brasil. Eu não tenho conhecimento de um estado em que todas as entidades médicas elas atuem de forma tão harmônica, sincrônica e com a mesma sintonia. Isso acho que é um diferencial que nós conseguimos dar uma melhor fiscalização, melhor assistência aos usuários, principalmente do Sistema Público de Saúde, mas também dando um apoio muito grande a todos os médicos de Pernambuco. A função do CREMEP ela é de proteção da sociedade, em termos de saúde, mas nós não podemos fazer proteção à saúde sem deixar o médico de lado. Então, o médico ele é fator importantíssimo de apoiarmos o trabalho do médico em todos os seus setores, porque um médico apoiado, um médico que seja respeitado, valorizado, é fundamental para que ele possa desempenhar uma boa assistência aos seus pacientes. Um médico que esteja trabalhando em condições dignas, né, doutor Maurício? Com certeza ele vai exercer uma melhor medicina e com menos chance de ser processado por erro médico, né? O erro médico, a gente pode falar disso, né? Porque o erro médico ele acontece, mas muitas vezes é difícil você separar o que é erro médico ou erro dentro do sistema onde ele está incluído. Uhum. Até que ponto, quando um médico erra ou faz um julgamento errado, uma conduta errada, isso também não é reflexo do hospital que ele está inserido, da superlotação, da falta de recursos, né? Isso é algo que muitas vezes é difícil de dissociar. E nós do CREMEP, quando, como órgão também que é obrigatória essa verificação da responsabilidade médica, nós temos que saber dissociar até onde vai a responsabilidade isolada. É fácil? Não é fácil, mas nós procuramos fazer isso com a visão mais ampliada possível para que o médico ele possa, nessas circunstâncias, ele poder bem se defender, e nós procuramos atuar da forma mais isenta possível, verificando todos esses aspectos que envolvem a atuação do médico junto com seus pacientes. Perfeito. E o senhor falando dessa união que existe aqui em Pernambuco entre as entidades médicas, eu acho que o ponto-chave dessa união, o ponto que essa união foi mais verificada, aconteceu justamente nessa pandemia, não foi, doutor Maurício? Sem o trabalho que o CREMEP fez com o CIMEP, com a AMP, junto às secretarias, Secretaria Estadual de Saúde, secretarias municipais, para coordenar, né, aquela nova situação que ali se impunha, né, ao mundo, ao estado de Pernambuco e aos municípios pernambucanos. Nós vimos naquela ocasião, naquele início da pandemia principalmente, em que a gente estava diante de uma doença completamente desconhecida, grave, que vitimizava diversas pessoas ao longo do mundo. Então nós vimos que era necessário cerrar fileiras, atuar em conjunto. Então nós, principalmente no início, nós com o CIMEP, nós fomos a diversas unidades hospitalares para verificar como era a forma que havia de proteção dos médicos para atender os pacientes, qual era a condição que havia de assistência a esses pacientes, e isso foi de uma importância tremenda, que nós também temos que ressaltar a amplitude de conversa que nós podemos ter com os dirigentes da saúde, com os secretários de saúde municipais, com o secretário de saúde estadual, em que nós tínhamos reuniões frequentes para podermos, nós, entidades médicas, oferecer alternativas, oferecer soluções, trazer para essas reuniões principalmente com a Secretaria de Saúde, a visão que nós tínhamos do local onde o paciente estava sendo atendido, onde estava sendo desempenhado o ato médico. E essa visão nós levávamos não apenas como forma de crítica, de cobrança, mas também de oferecer soluções. E eu acho que isso foi um fator muito diferencial. Durante a pandemia, nós atuamos CIMEP, CREMEP, quase de forma interligada. Nós tínhamos pelo menos 3 reuniões semanais em que nós tentávamos ter um retrato do atendimento da saúde do Estado, e nós procuramos, nesse período, estabelecer resoluções,
recomendações de como os médicos deveriam portar, de que forma nós poderíamos dar tanto segurança ao médico, como também um apoio na assistência à população. E isso acho que foi um fator muito diferencial, não tenho dúvida que as entidades médicas elas contribuíram de forma muito substanciosa com uma amenização dos efeitos da pandemia sobre nossa população. Até ajudando o Estado, né, na elaboração de decretos, portarias, o CIMEP muito fiscalizando se os EPIs estavam sendo fornecidos ou não, o CREMEP vendo se as condições de atendimento estavam adequadas ao que era preconizado pelas entidades científicas, né? Por exemplo, separar os respiratórios dos não respiratórios, né? Isso foi tudo muito importante, foi uma situação ímpar que demonstrou para todos os profissionais médicos do estado de Pernambuco que essa união é uma união forte, bem integrada, bem interligada e que foi crucial para ajudar que passássemos por essa pandemia sem, não vou dizer sem solavancos, porque solavancos existiram, mas com solavancos minimizados. Você fez um comentário bastante importante, que é o auxílio que nos foi dado pelas especialidades médicas, pela Sociedade de Especialidades Médicas. Uhum. Isso tanto diretamente, que nós procuramos apoio das sociedades, como também por seus representantes dentro de nossas câmaras técnicas. Então, evidentemente que nós, CREMEP, CIMEP, com nossas atividades, que muitas vezes ela é completamente diferente do que era exigido lá na frente de trabalho, nas emergências, etc., nós lançávamos mão desses especialistas que nunca negaram trabalhar, dar sugestões, nos ajudar a elaborar resoluções e as recomendações, isso na área de UTI, na área de pneumologia, na área de infectologia, na área de obstetrícia, na área de pediatria, sempre que nós precisávamos, nunca houve a negativa. Pelo contrário, todos os médicos, as sociedades de especialidades, as câmaras técnicas já estavam sempre dispostos a nos ajudar, a nos assessorar, o nosso braço científico. Eram muitas vezes, em qualquer hora, era durante a noite, era final de semana que nós trocávamos mensagens, trocávamos informações, nos reuníamos para verificar como solucionar ou dar sugestões de pontos bem específicos e bem críticos, né? Porque era uma época que não havia soluções escritas em canto nenhum. A gente tinha que verificar qual era a melhor alternativa para aquele ponto específico que pudesse ser minimizados os danos, minimizadas as perdas. E acho que isso, eu me orgulho muito, né, das entidades médicas, do CREMEP, do CIMEP, da AMP, da APM, das sociedades de especialidades, de todas as nossas câmaras técnicas, que elas trabalharam em uníssono para oferecer soluções. Não ficamos apenas na crítica. Nós oferecemos soluções que foram determinantes para amenizar o sofrimento e muitas perdas de nossa população. Perfeito, doutor Maurício. E como é que está o CREMEP na gestão do senhor? O que é que o senhor está vislumbrando mudar o CREMEP, acrescentar alguma coisa, um rumo diferente? Por exemplo, eu sei que, por exemplo, tem um BI agora, né? Que é uma coisa, o doutor Mário Lins falou para a gente aqui no CIMEP, eu fiquei espantado como esse braço de inteligência está sendo importante para o CREMEP, ter uma dimensão de como é a medicina no estado de Pernambuco, né? O BI, né, o Business Intelligence, ele foi elaborado na gestão do doutor Mário e nós continuamos até hoje com ele. Ele é uma ferramenta de gestão, né, que você consegue de modo instantâneo, saber de tudo que ocorre em qualquer setor do CREMEP, em tempo real. Isso, inclusive, já foi visto pelo Conselho Federal de Medicina, que ficou espantado da forma que nós conseguimos ter esse vislumbre. Isso está sendo de muita importância, né? Nós também temos muito orgulho, né, de oferecermos uma ferramenta também que é muito útil para os médicos, que é o CREMEP acadêmico, em que o médico, sem pagar nenhuma taxa, ele consegue acessar banco de dados Dynamed através da plataforma Bispo, de forma completamente gratuita, né? Isso é uma ferramenta muito importante de atualização do médico, mas o que nós mais temos
orgulho é que uma das principais funções do Conselho, que é a da fiscalização, ela está sendo muito incrementada. E nós estamos procurando não apenas fiscalizar por fiscalizar, nós estamos fiscalizando e procurando alternativas. Quando na fiscalização de uma determinada unidade, em que nós identificamos irregularidades, nós procuramos forçar os seus gestores a que busquem alternativas. E quando esse gestor cessa o seu limite de ação, nós procuramos outras esferas, que muitas vezes é com o secretário de saúde, com o prefeito da cidade e sempre com a intermediação do Ministério Público. Porque não adianta simplesmente a gente verificar que aquela unidade está em condição inadequada de uso. Mas o que é que nós podemos fazer para que ela tenha uma melhora que seja sentida pela população. E nós temos tido isso de forma já bem rotineira, e nós nos orgulhamos que muitas unidades elas apresentaram modificações apenas com essa cobrança de melhoras através de seus gestores. Então, fiscalização é importante, mas o mais importante é que ela sirva de instrumento para que as mudanças necessárias das irregularidades apontadas sejam efetivamente resolvidas por seus gestores na medida do possível. A gente vai poder sonhar apenas com um mundo ideal de assistência à saúde. Talvez seja difícil que a gente consiga alcançar, mas é importante que a gente procure extrair o melhor que é possível com os recursos que são oferecidos em um país com tanta desigualdade quanto o nosso. Mas eu acho que isso é algo que talvez a nossa busca maior é de poder, ao final de cada gestão daqueles que passam do CREMEP, ter deixado a sua marca no sentido de ter oferecido melhor condição de assistência à saúde das pessoas e também de uma melhor condição de trabalho para os médicos. Perfeito, doutor Maurício. Eu acompanho as mídias do CREMEP e realmente a fiscalização está indo de vento em popa. Isso. Na gestão do senhor tem essa marca de que a fiscalização está botando para se fazer fiscalização, tentando remediar os serviços que precisam ser remediados, e o CREMEP está indo muito bem nessa parte. Bem, doutor Maurício, a conversa está ótima, mas infelizmente ela chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor e oferecer ao senhor a oportunidade de, caso queira fazer alguma complementação nisso que a gente falou aqui, nesse CIMEPcast, fica à vontade. Apenas complementando, né, que é uma oportunidade muito grande de poder falar, principalmente aos médicos, né, que o CREMEP ele é a casa do médico. Né? Nós estamos ali, não é para punir médico, agir contra o médico. Pelo contrário, nós, apesar de sermos uma casa de apoio, de suporte à população, nós não entendemos de outra maneira que não há outra forma de dar esse suporte à população se não for apoiando o médico, defendendo o médico, ajudando da maneira que for melhor para que ele possa ter boas condições de saúde, boas condições de atualização científica, para que assim ele possa bem atender a população. O CREMEP está aberto, nós temos vários canais de comunicação, os médicos eles ficam sempre à vontade de nos procurar diretamente, de através de nossas mídias, através do contato direto, ou por e-mail, ou por qualquer outra forma, de nos oferecer críticas, sugestões, denúncias, que nós vamos estar sempre abertos para receber o médico da melhor forma que for possível. Obrigado mais uma vez, e obrigado a todos vocês que assistiram a esse CIMEPcast. E lembrem-se sempre, um sindicato forte é um sindicato de luta. Até a próxima.